Cucu, eu sou Nilma Oliveira e esse é o capítulo 8. Após os corações, as pedras. Depois de ter esboçado a figura moral, não é inútil de indicar, em algumas palavras, a configuração material. O leitor já deve ter uma ideia. O convento do Petit Picpus, Saint-Antoine, ocupava inteiramente o vasto trapézio que resultava das interseções das ruas Polonceau, Droit-Mur e Picpus. E também tinha o beco condenado, chamado, nos velhos planos, Rua au Marais. Essas 4 ruas cercavam o convento como um fosso. O convento era composto de vários imóveis e um jardim. O imóvel principal, visto inteiro, era uma justaposição de construções híbridas que, vistas a voo de pássaro, desenhavam uma forca pousada sobre o chão. O grande braço ocupava toda a rua Droit-Mur, incluindo a rua Petit Picpus e a rua Polonceau. O pequeno braço era uma fachada cinza e severa, gradeada, que olhava a rua Petit Picpus. A porta cocheira, número 62, ficava nesta extremidade, mais ou menos. No meio desta fachada, a poeira e as cinzas branqueavam uma porta velha, baixa e cintrada, onde as aranhas faziam suas teias e que só abria 1 ou 2 horas no domingo e, em ocasiões de saída de caixões das religiosas. Essa era a entrada pública da igreja. O cotovelo da forca era uma sala quadrada que servia de ofício para as religiosas, chamada La Dépense. No grande braço estavam as celas das mães, das irmãs e das noviças. No pequeno braço, a cozinha e o refeitório. A clausura é a igreja. Entre a porta 62 e o beco au Marais, ficava o pensionato que era visto da rua. O resto do trapézio formava o jardim, que era bem mais baixo do que a rua Polonceau, o que fazia as muralhas bem mais altas no interior do que no exterior. O jardim, ligeiramente arrondado, tinha em seu meio um pequeno monte, de onde saía um pinheiro agudo e cônico, do qual partiam 4 grandes calçadas dispostas 2 por 2 e encontravam outras 4 mais pequenas. De forma que, se o lugar fosse circular, o plano geométrico das calçadas pareceria a uma cruz sobre uma roda. Todas as calçadas terminavam nos muros irregulares do convento, tendo longuras diferentes. Elas estavam cercadas de groselheiros e, no fundo, havia uma fileira de grandes olmos que chegava até as ruínas do convento, no ângulo com a rua Droit-Mur. Ele ia até a casa do pequeno convento, que ficava no ângulo do beco au Marais.
Na frente do pequeno convento ficava o pequeno jardim. Adicionamos a esse conjunto um pátio, todos os tipos de ângulos variados que faziam os imóveis interiores, as muralhas da prisão, por toda a perspectiva e para toda a vizinhança que via a longa linha preta de tetos que cercavam o outro lado da rua Polonceau. E assim, teremos uma ideia do que foi, há 45 anos atrás, a Casa das Bernardinas do Petit Picpus. Essa santa casa foi construída no lugar onde antes havia uma casa de jogos famosa do século XIV ao século XVI, que chamava-se Antro de Jogos de Azar dos 11.000 Diabos. Todos esses nomes são bem velhos. E mais velhas ainda são as ruas que os portam. O Beco Marais hoje chama-se Beco Mogot. E a rua Droit-Mur é agora a rua des Eglantiers, porque Deus já cobria de flores antes que o homem começasse a usar as pedras. E esse é o final. Capítulo 9. Um século sob uma guimpa. Já que nós estamos entrando em detalhes sobre o que foi outrora o convento Petit Picpus, e que nós ousamos abrir uma janela sobre esse discreto asilo, que o leitor me permita ainda uma digressão estrangeira ao fundo do livro, mas característica e útil no que falta compreender que a clausura, ela mesma, tem suas figuras originais. Havia no pequeno convento uma centenária que vinha da abadia de Fontevraud. Antes da Revolução, ela foi mesmo do mundo. Ela falava muito de Monsieur de Miromesnil, guarda de Sceaux, sob Luís César, e uma presidente Duplat, que ela conheceu bem. Era seu prazer e sua vaidade trazer esses nomes em todas as conversas. Ela contava maravilhas sobre o abade de Fontevraud, que era como uma vila e que tinham ruas dentro do monastério. Ela falava com esse jeitinho picar que alegrava as pensionistas. Todos os anos, ela renovava seus votos e, no momento do sermão, dizia ao padre: Monseigneur Saint-François socorreu Monseigneur Saint-Julien. Monseigneur Saint-Julien socorreu Monseigneur Saint-Eusèbe. Monseigneur Saint-Eusèbe socorreu Monseigneur Procope. E assim ia. Assim, eu socorro meu pai. E as pensionistas começavam a rir, sob o véu, o que aborrecia as mães vocais. Em uma outra vez, que a centenária contava as suas histórias, ela disse que em sua juventude, os bernardinos não cediam aos mosqueteiros. Era um século que falava. Era o século XVIII. Ela
descrevia os costumes de Champagne e de Bourgogne e dos 4 vinhos. Antes da Revolução, quando uma grande personagem, um marechal de França, um príncipe, um duque, um pair, atravessavam as vilas de Bourgogne ou de Champagne, as pessoas vinham o cercar, apresentando 4 gôndolas diferentes com os 4 vinhos distintos. No primeiro, tinha a inscrição vinho de macaco. No segundo, vinho de leão. O terceiro, vinho de carneiro. E o quarto, vinho de porco. Essas 4 legendas descreviam o estado de embriaguez que desceria o bêbado. A primeira embriaguez é aquela que é alegre. A segunda é a irritada. A terceira é a atordoada. A última, estúpida. Ela tinha um armário, fechado à chave. E ela tinha ali dentro um objeto misterioso, ao qual ela tinha apreço. As regras de Fontevraud não a proibia. Ela podia ter o objeto com ela e não o mostrar a ninguém. Ela fechava-se, porque a sua regra também o permitia. E escondia-se cada vez que queria o contemplar. Se ela ouvisse passos, fechava o armário o mais rápido que permitiam suas velhas mãos. Desde que tocássemos no assunto, ela se calava. Ela que gostava tanto de falar. As mais curiosas falharam diante de seu silêncio, e as mais tenazes falharam diante de sua obstinação. Este também era um motivo de fofoca para todas as desocupadas e entediadas do convento. O que poderia ser essa coisa tão preciosa e secreta que era o tesouro da centenária? Sem dúvidas, um santo livro, um rosário único, uma relíquia do passado. Eram tantas conjecturas que nos perdíamos. Em sua morte, todas corremos para abrir o seu armário, talvez mais rápido do que o combinado. Encontramos o objeto sobre 3 camadas de tecido. Era um prato de faenza representando 2 amores que voavam perseguidos por meninos boticários armados com seringas. Um dos encantadores amor já estava todo espetado, mas se debatia e agitava suas pequenas asas, tentando ainda assim voar. Mas o matador ria de um riso satânico. Moral: o amor vencido pela cólera. Esse prato, muito curioso, e que talvez teve a honra de inspirar Molière, existia ainda em 1845. Ele estava à venda em um nobre comerciante do Boulevard Beaumarchais. Esta
boa velha nunca quis receber nenhuma visita do exterior. Ela dizia que o parlatório era muito triste. E esse é o final dos nossos capítulos de hoje. Ah, só para situar, aqui o amor é o pássaro do amor, também conhecido como lovebird, e também conhecido como periquitinhos verdes. Chamam ele o pássaro do amor, porque eles estão sempre em casal e nunca separados. Te desejo um maravilhoso final de semana. Tenha um lindo entardecer de sexta-feira. Nos vemos na segunda-feira para continuarmos essa história tão cheia de emoção. Grande beijo. Até segunda-feira.